Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Small Cap Santos Brasil, o que fazer com as ações. Vocês me perguntaram bastante, então esse vídeo é sobre a Santos Brasil. Mas antes de começar, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo aqui no canal. Então vocês sabem que a Santos Brasil é uma recomendação aberta aqui no meu canal e da carteira Small Caps lá da Levante. Eu recebi muitas perguntas sobre os fundamentos da companhia, né? O que mudou e por que desse desempenho tão negativo no preço das ações, uma queda aí perto de 50%. A Levante preparou um relatório especial sobre a Santos Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, esse vídeo então vai ser dividido basicamente em 5 partes. Na primeira parte eu vou explicar um pouquinho a descrição da empresa para quem ainda não conhece a Santos Brasil. Eu vou mostrar para vocês o desempenho das ações, principalmente de setembro para cá, que ficou bem mais negativo. Eu vou falar o que mudou nos fundamentos, né, da companhia, porque a gente olha fundamento. A quarta parte, vou falar da oferta de ações, o follow-on e a posição financeira da empresa, que ficou muito mais forte. E no final, claro, o que fazer com as ações, porque, enfim, já te falo, né, a gente reitera ainda a compra das ações, continuo gostando bastante da Small Cap Santos Brasil. Bom, a Santos Brasil, pessoal, é uma referência de operação de portos no Brasil. Basicamente, ela tem 3 terminais de containers, né? Vila do Conde, no Pará, no norte do país, Imbituba, em Santa Catarina e, claro, Tecon Santos, no Porto de Santos, né? Essa é a maior operação da companhia, que também tem logística e também tem um terminal de veículos, né? Como que a Santos Brasil ganha dinheiro, né? Operações de cais, que é mais ou menos 40%, né? Coloco aqui um gráfico para facilitar para vocês. Ela ganha muito dinheiro, claro, quando armazena os containers, né? Principalmente vindos de importação, e logística depois mandando esse container para o Brasil. Então é desse jeito que a Santos Brasil ganha dinheiro. Ela claramente é a líder lá no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Bom, nessa segunda parte, né, recebi muita pergunta por que as ações estão caindo quase 50% no ano, né? E em setembro essa queda se intensificou, né? Teve uma queda aí de 22,5%. Então o gráfico está aqui na tela, você vê que a Santos Brasil realmente descolou do Ibovespa, e eu acredito aí basicamente são 3 motivos, né? Primeiro, eu acho que a oferta de ações jogou o preço um pouco para baixo, né? E teve também um grande investidor que é a Dynamo, que reduziu a sua participação, né? A Dynamo tinha mais de 5%, agora tem cerca de 3%. E é normal, né, pessoal? Mas small cap tem menos liquidez. Nesse momento agora, com eleição americana, com volatilidade, com risco fiscal, as small caps realmente descolam, né, do Ibovespa. E agora eu vou mostrar o que aconteceu, né, os fundamentos da companhia, né? Então a primeira coisa é o dólar, né? Então a gente fez a conta aqui, o dólar médio do terceiro trimestre de 2020 foi 5,38. No terceiro tri do ano passado, 3,97. Então 35% de aumento, né, no dólar. E aí isso impacta a importação, né? Então eu começo então aqui mostrando os containers cheios de importação. Então no segundo trimestre houve uma queda de 22% na importação. Então alta do dólar, queda do PIB, pandemia, né, com o navio da China vindo menos para cá, afetou muito a importação. E isso afeta o mix, né? Isso piora a margem da Santos Brasil. E aí a gente esperava que o terceiro trimestre já ia haver uma recuperação de volume, principalmente porque esses meses, setembro e outubro, são os mais fortes para as importações, né? Quando você vai importar, você já pega antes, né, para Black Friday e para Natal. Então eu mostro aqui na tela, né? A gente vê o volume do terceiro trimestre de containers movimentados no Porto de Santos, né, no Tecon Santos, especificamente a operação da Santos Brasil. Você vê que caiu 16% em relação ao terceiro tri do ano passado, melhora um pouco o desempenho em relação ao segundo tri, que caiu 22%, você vê o gráfico aqui na tela, e nos 9 meses uma queda só de 12%. Mas você vê que o terceiro tri ele ficou estável, né, ficou flat em relação ao segundo tri. Então a gente teve, por conta do dólar, né, você teve também por conta de pandemia e queda na economia, queda no volume, né, de container movimentado,
mas é uma queda, como eu falei, no ano que não é tão ruim assim, né? Um setor muito menos afetado do que foi turismo, companhia aérea, aluguel de veículos, enfim, shopping center. Você vê que o porto continuou funcionando normal, né? Claro que com a alta do dólar você teve muito menos importação. Então isso vai afetar muito o mix, né? Então o terceiro tri vai vir um resultado, como a gente fala, meio xoxo, porque com a queda de volume e piora no mix de importação, não é um resultado brilhante. Então, obviamente, o resultado da companhia em 9 meses desse ano está abaixo do que a gente esperava antes dessa pandemia acontecer. E aí teve uma mudança grande, que é a parte 4, né, desse vídeo, que é a oferta de ações, que é o chamado follow-on, né, que inclusive eu recomendei, né, para vocês que têm a ação, né, que tinham a ação da Santos Brasil, exercer o seu direito de prioridade e entrar. Né? Então a companhia, antes da oferta de ações, já tinha um endividamento baixo. Né? Ela tinha uma dívida líquida de 84 milhões de reais, uma relação dívida líquida EBITDA, que é uma métrica para a geração de caixa da empresa, de 0,8 vezes. Então, esse follow-on, essa oferta de ações, trouxe para o caixa 766,7 milhões de reais. Então, agora a companhia tem um caixa líquido, ou seja, o caixa dela é maior que a dívida em 683 milhões de reais. Então, a companhia vai usar esse dinheiro para quê? Para entrar em leilões de novas operações portuárias, principalmente a granel, né, de celulose, de líquidos. Então é uma mudança, né? Antes a companhia estava crescendo no seu projeto apenas lá no Tecon Santos, né, investimento de 1,5 bilhão para aumentar a capacidade, e agora ela vai usar o dinheiro para crescer mais. E aí a oferta, o institucional, sempre derruba, né? A gente viu no gráfico ali, alguns minutos atrás, 22% de queda no mês de setembro. Então foi bom, né, que você que entrou no follow-on comprou mais barato, mas claro, você viu a sua posição cair bastante. E o que fazer com as ações então, né, que é a parte final? Reitero a compra, tá? No relatório que a Levante preparou, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, tem o preço teto e tem, assim, por que a gente acha tão barato, né? Então as ações estão aí por volta de R$ 4,00, tá? Então hoje a companhia vale 3,6 bilhões de reais. Como ela tem um caixa líquido, o seu valor da empresa, o seu EV, é de 2,9, tá? Então, se a gente fizer uma conta simples, que está detalhada lá no relatório, que é a seguinte, vamos fazer quanto vale o EV pela capacidade do Tecon Santos apenas, hein? Não estou nem considerando outros portos e possíveis leilões. Então, se a gente dividir o EV total da companhia pela capacidade de 2 milhões de TEUs, que é a medida, né, de capacidade, de porto, de container, dá R$ 1.450, né? Se a gente voltar no passado, não faz muito tempo, quando a Triunfo vendeu a participação na Portunave, enquanto foi vendido também o terminal de Paranaguá, o valor pago, né, foi de R$ 2.500 por TEU, por capacidade. Então a gente está falando aí de um desconto de 42% no preço da ação. Então a R$ 4,00 está muito barato. Você que não tem ações ainda da Santos Brasil, recomendo a compra. E como sempre, né, para finalizar, eu gosto sempre de ter um catalisador, né, uma notícia ou um evento ou um resultado que a companhia vai entregar que vai destravar valor, né, que vai fazer com que as ações andem. Né? Então no curto prazo, ou não tão curto prazo assim, a gente tem um reajuste no preço do principal contrato com a Maersk, né, que é a Maersk Hamburg Süd, é o maior armador do mundo, lá no Tecon Santos, vence no primeiro trimestre de 2021. Então, mas a negociação pode acontecer antes. Tá? Então o Tecon Santos é mais de 70% do resultado da Santos Brasil e a Maersk é o principal cliente lá do porto em termos de volume. Chega a ser 2/3 do total. Então, no curto prazo, a gente tem esse catalisador. Eu acho que acontece mais para o começo do ano que vem, até porque o momento ainda da economia não está bom, né? O PIB deve cair 5% esse ano. Então, o timing não seria muito bom, mas pode acontecer. E isso é, o perdão do trocadilho, vento a favor aí para os navios, né? Para a empresa Santos Brasil. E, por último, a gente tem os catalisadores, né? Os eventos de mais médio e longo prazo. Então, a gente tem a questão de desregulamentar o setor e privatizar a Codesp e o Porto de Santos.
Isso é bem positivo para o setor. A gente pode ter crescimento de novas operações portuárias. Se a Santos Brasil entrar nos leilões e ganhar, ela tem toda a expertise para fazer isso. E tem o projeto lá do Tecon Santos, né, de 2 milhões de TEUs para 3 milhões, investindo a companhia um total de 1,5 bilhão. E por último, acho que esse é o grande combustível aí da Santos Brasil, a melhora na economia, no PIB e a volta das importações, né? Então o momento não está favorável para as importações por conta do dólar, por conta da economia. A tendência é que o ano que vem melhore. Então a conclusão é essa, pessoal. Então continuo defendendo aí o nosso call de compra em Santos Brasil. O relatório completo está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida, compartilha aí com aquele seu amigo que tem ações da Santos Brasil e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.